6 personalidades preparam na sauna um primeiro-ministro a ser eleito numa oportunidade próxima. São detentores de um poder sinistro oculto. Dominam as várias áreas desse poder, grandes setores do capital, média, política, financeira, entre outros. Definem num debate retórico a estratégia de lançamento da pessoa que, uma vez no cargo, melhor servirá os seus interesses. Uma peça que passa pela Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. Esta sauna é um espaço onde se cozinham estratégias. Isto é um grupinho de gente fresca que preparou um plano de poder, em democracia, mas numa situação que é estranha, que nunca será esclarecida, de que se passa fora desta sauna. Aconteceu alguma coisa no país de estranho, não sabemos o que é, nunca se dirá o que é. E esta rapaziada preparou-se com o que é necessário, dinheiro, partidos, os partidos perto da zona do poder, os com mais votos, e foram procurar a pessoa ideal para ser manipulada como primeiro-ministro ao serviço desse poder. E uma boa parte do combate aqui é entre esse exercício sobre essa candidata e a própria candidata que resiste, que tem princípios e tem passado e não sabe muito bem o que é que eles estão a cozinhar. E eles também não estão muito interessados em explicar-lhe tudo, mas querem que a senhora seja primeira-ministra. E esta sauna é o sítio onde se prepara tudo o que não se pode ver. É uma segunda fase de uma preparação que houve noutro sítio qualquer, que não será uma sauna, mas pode ser costuma ser uns iates. Costuma ser uns iates, e que a gente já ouviu falar, não é? Pela Europa toda, de uns poderes que muito raras pessoas conhecem os nomes, e é o que os faz funcionar. E depois há um nível mais pequeno, que é um nível de segundas pessoas de partidos, ou primeiras pessoas de partidos, mais os homens da massa que vêm a fazer o seu negócio. Pronto, e o cozinhado é entre essas pessoas. E será este cozinhado fantasia ou realidade? Eu gostava de dizer que isto é uma fantasia. E é óbvio que isto é teatralizado, é óbvio que se pode dizer que tem o seu quê de fábula, que há projeções, que terá o seu quê até de teoria da conspiração, mas nós sabemos que as conspirações existem. E que a democracia formal, a suposta liberdade de expressão ou de informação que nós temos, são zonas no arame, não é? São zonas de perigo. A manipulação e a propaganda, ao contrário do que nós às vezes pensamos, não nascem com os regimes totalitários. Os regimes totalitários não precisam disso. Quando o poder se impunha à força da espada, não era preciso convencer ninguém. Portanto, a manipulação e a propaganda aparecem precisamente porque supostamente há toda uma opinião pública que é suposto que tenha liberdade de escolha. Quem foi? Dentro da minha cabeça, estes encontros acontecem. Se são exatamente assim, se é uma sauna e se em dada altura parte da equipa está vestida só da cintura para cima e porque o resto não aparece em campo e não é importante, se a sauna tem aquela configuração, se são aquelas pessoas e exatamente aquelas tensões e aqueles jogos de poder que há entre estas personagens específicas, não sei. Isto é uma representação de um jogo de risco, de estratégia e de tática, no qual não entra quem não entra naquela sauna, que é a grande maioria da população, e não é do país, é do mundo. Este é também um retrato que chama a atenção para uma certa democracia camuflada nos dias de hoje. Esta gente organiza-se, e organiza-se sempre. E, portanto, nós cá em baixo temos de perceber que temos de nos organizar. Isto tem que ir lá com tomarmos os nossos destinos nas nossas mãos e, portanto, fazermos a nossa própria organização. Se a água que sustenta o barco não faz a sua parte, então a democracia não serve para nada, porque há um lado que está constantemente a trabalhar em seu favor e é da sua natureza, e não vale a pena julgarmos e dizer as pessoas não deviam ser assim, as pessoas deviam ser assadas, as pessoas são como são. E a gente tem que lidar com a realidade como ela é. E, portanto, nós temos de fazer a nossa parte e deixarmos de nos portar como carneirinhos. E como se, pelo facto de irmos às urnas de 4 em 4 anos, os direitos estivessem garantidos. Nunca estão. Nós não somos todos iguais. Nós somos todos iguais perante a lei. Na prática, não somos nem nunca seremos todos iguais. Por causa do poder económico, por causa do extrato social, por causa da formação a que temos acesso, por causa da cultura a que temos acesso, por causa do pão a que temos acesso na mesa. É tão simples como isto. E é por isso que eu não me canso de dizer que eu acho que as personagens principais desta peça são todas as personagens que ficam fora daquela sauna e que a gente nunca vê e que estão a ser papadas, supostamente com uma democracia formal.
Uma democracia formal é sempre só isso, é na forma. A Sauna é um retrato grotesco dos bastidores da política que passa na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, de 18 a 20 de maio. Conta com as interpretações de Joana Manuel, Isabel Queiroz, Ivo Alexandre, Pedro Galiza, Jorge Pinto, Miguel Eloy, Elmano Sancho e Miguel Ângelo, com música de Ricardo Pinto, encenação de Alexandra Zinheira, desenho de luz de José Álvaro Correia e texto de Micael de Oliveira.